Você sabe verdadeiramente qual que é a sua egrégora de trabalho? O porquê você tem que cultuar essa egrégora e o porquê você tem que estar somente nela ou até em mais de um? Dentro do meu processo com radiestesia, eu aprendi a ver egrégoras e ver como que você consegue entender se de fato uma magia, uma energia ou até mesmo uma estrutura energética faz sentido ou não para o seu caminhar, tá? E o que eu mais tô vendo é gente falando quanto que tava na egrégora errada, quanto a vida assim desmoronou e deu tudo errado. E aí depois de muito tempo começou a dar certo, quando ela se encontrou na egrégora. Dentro disso eu tenho a minha história para te contar. Eu fui uma pessoa que sempre fui inserida no catolicismo. Só que sabe quando você entra dentro de uma igreja e você fala, cacete, o que eu tô fazendo aqui? Então, essa era eu. E eu não conseguia nem decorar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pra vocês terem noção. De tanto que eu me sentia desconectada dali. E passei anos e anos e anos e anos sendo obrigada a ir, até que chegou um momento que eu falei que eu não ia mais e não tinha santo que fizesse eu sair de casa pra isso. Eu sempre tive uma mediunidade muito aflorada e eu sempre tive muitas questões psíquicas e emocionais também por conta disso. Já fui em benzedeira, já fui em pai de santo, já fui em tudo quanto é lugar, mas eu sempre sentia que faltava algo. Tinha algo ali que precisava ser mudado. E aí, lá em 2020, eu comecei a sentir uma energia muito forte sobre a questão da Umbanda. E aí eu comecei a aprender sobre incenso, sobre velas, sobre ervas, sobre magias, e eu comecei a me inserir um pouco nesse meio. Só que ainda muito gratiluz. Sabe quando a gente vê sobre Umbanda e a gente morre de medo? Então, essa era eu. E até que eu entendi um pouco sobre o meu mesmo, né? Uma energia que você não conhece. Então, quando o seu campo mediúnico não está preparado para essa energia, você sente como se fosse um arrepio, uma tensão, algo estranho, e você tem medo e quer se afastar daquilo. Então, a egrégora que mais me chamava a atenção era dos ciganos. E hoje eu tenho a Carmencita aí como uma das minhas frenteiras, e ela sempre me mostrou que a magia, a bruxaria e até mesmo outros cultos sempre tinham que estar no seu ori primeiro, para depois ele ser cultuado em você aqui na. E por muito tempo eu ouvi que eu tinha que zila com o candomblé, que eu não tinha caminho e eu não podia fazer nada pro lado do candomblé. Passei por mãe de santo, passei por oráculos e por várias coisas, incluindo minha mesa radiônica, e todos eles davam que eu tinha caminho de iniciação, mas que eu tinha que zila com o candomblé. E muitas vezes até as pessoas falavam que eu era bicu. E por conta disso eu tinha alguns problemas de ficar aqui na Terra e por isso que eu tinha algumas questões mentais. Então todas as vezes que eu fui atrás de um oráculo foi com pessoas que tinham alguma ligação com o candomblé. E até mesmo se fosse um oráculo voltado para um bando ou até mesmo para bruxaria, essa pessoa era iniciada no candomblé. E com isso, o orixá dela meio que respondia ao meu ori e falava: essa menina não pode ir pro candomblé. Só que ninguém nunca me explicou por quê. Nunca ninguém falou que verdadeiramente era isso. Até eu começar eu mesmo investigar umas coisas na mesa radiônica e entender todo esse processo. Dentro da mesa radiônica quântica, a gente vai explorar todas as vidas. A gente vai explorar a vida de agora, a vida que você pode ter, vai explorar vidas passadas, vai explorar os 7 corpos astrais, 7 chakras, a gente vai ver tudo. E até mesmo a sua linhagem espiritual. E dentro dessa linhagem me mostrava o quanto eu tinha problema com o candomblé. E o quanto ter sacerdotes que cuidavam do meu ori e serem iniciados no candomblé faziam mal para mim. Não sei se essa frase fez sentido, mas eu não poderia ter mais sacerdotes que eram iniciados no candomblé mexendo no meu ori. Porque se essa pessoa usasse qualquer coisa, ou reza, ou alguma coisa voltada do candomblé, isso me quisilar. Porém, uma coisa me intrigava. Todos os oráculos que eu passei falavam que eu precisava de iniciação. Então, se eu ia pro candomblé, falava assim, ela precisa de iniciação, mas não é aqui. Se eu ia pro Ifá, falava que eu precisava de iniciação, e não me respondia. Se eu passava pela Quimbanda, falava que eu precisava de iniciação, mas não era agora. E nunca ninguém me respondeu por que dessa iniciação, por que dessa necessidade. Mas todo mundo sabia me falar que eu precisava. Dentro da minha mesa radiônica quântica, eu comecei a perceber que tinha um fiozinho solto ali em todo o meu processo com a espiritualidade. E esse fiozinho era exatamente o que eu não estava cultuando. Era a egrégora que eu não estava inserida, porque ela não é tão comum aqui em São Paulo. Então eu passei anos, sendo orientada por pessoas do candomblé, estudando sobre alguns elementos que não tinham nada a ver com esse culto, até mesmo sendo feita obrigações da minha cabeça com uma mão, que era uma mão feita no candomblé, e até tido ali algum contato com sacerdotes que queriam muito colocar na Umbanda o candomblé, sabe? Então isso só foi quisilando meu olho, quisilando, chegou no tempo que eu caí. E era engraçado porque todas as vezes que eu cheguei pra todas as pessoas e falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo com a minha vida, por que a minha vida tá dessa forma? A pessoa virava e falava assim, ué, mas cadê a sua mão pra fazer magia? Vai lá, faz a magia assim, faz a magia assado, faz uma magia pra você ter cliente, faz uma magia pra você ter saúde mental, faz isso, faz aquilo. Gente, vocês acham que eu não tentei? Vocês acham que eu quis chegar nessa merda? E aquilo começou a me dar uma raiva. Me dá uma raiva, me dá uma raiva, me dá uma raiva. Aí eu falei, quer saber? Eu vou resolver essa bosta toda e ninguém mais vai me atrapalhar. Fui lá e abri uma mesa radiônica e perguntei diretamente o que está acontecendo comigo na questão espiritual que atrapalha a minha vida nessa terra. E foi aí que apareceu, você está cultuando a egrégora errada. Todas as vezes que você faz alguma magia, que você toma alguma obrigação, ou que qualquer coisa acontece dentro do seu ori, tem a mão de alguém que passou pelo candomblé. E isso te quisila do começo ao fim. E depois que eu entendi qual egrégora eu deveria cultuar, como eu deveria cultuar e o que eu tinha que fazer para me desquisilar com o candomblé, eu simplesmente fiz. Eu simplesmente peguei, confiei em mim, confiei no meu trabalho, confiei no que eu sabia e fiz. Em 7 dias estava tudo resolvido. E o que eu tenho para te ensinar sobre isso? Às vezes, você vai ficar insistindo em coisas que sacerdotes falam, sendo que você poderia abrir um oráculo e perguntar. E confiar. Confie em você. Confia nos seus guias. E muitas vezes, o seu Exu, seu Pombagira, vai fazer você passar até fome, para você aprender que você precisa ouvi-los primeiro. Antes de qualquer sacerdote, antes de qualquer obrigação, ouça os seus primeiros. E se você não souber, passe por diversas religiões, até você sentir que verdadeiramente você está completo ali dentro. Porque a gente sente.
E sabe quando a gente parece que tá tudo arrastado? Parece que a gente sempre tem que gastar mais dinheiro pra conseguir algo? Sabe por que a vida das outras pessoas acontece tudo simples? Porque elas estão na egrégora certa, porque elas confiam em quem elas carregam. E quando você tá todo fudido e não consegue sair do lugar, você ainda segue cultuando a egrégora que a sua mãe de santo e o seu pai de santo fala pra você seguir. Ao invés de você entender o que você precisa e o que a sua caminhada precisa. A matriz do destino, ela me mostrou um pouco sobre o meu caminhar e me mostrou que eu precisava de um caminhar na espiritualidade. A mesa radiônica me deu a resposta sobre esse caminhar. Então eu juntei duas coisas para entender. E para mim ter mais ainda confirmação, eu abri um oráculo e perguntei se realmente era isso, se fazia sentido. Então eu literalmente peguei as 3 ferramentas que eu mais uso hoje e me dei a resposta que eu precisava. Eu confiei em mim. Eu confiei no meu trabalho e eu confiei nos meus ancestrais. Então, se você está passando por um problema, confie nos seus ancestrais. Não tenha medo. Não tenha medo de você ter um problema com o Pai de Santo e Mãe de Santo. Porque eles ainda vão continuar cultuando a grana deles. Eles ainda vão continuar fazendo a vida deles. Mas talvez a sua vida mude se você não fizer a mesma coisa que eles. E você não seguir o culto deles, mas sim o seu culto. Respeite o seu mais velho. Mas você não precisa dele o tempo todo. Principalmente para tirar uma grande dúvida sobre a sua jornada e o seu destino.